conversa agora, com exclusividade no Bastidores CNN, com o relator da indicação de Jorge Messias, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Senador, obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Agradeço a Isabel Mega por ter marcado essa conversa. Eu imagino que o dia seja atribulado ao senhor, então abrir um espaço na agenda não é fácil. Senador, pelo que você tem visto dos bastidores do Senado Federal, e o senhor conversa com todas as alas que a gente bem sabe, qual é a tendência hoje, de aprovação ou de reprovação? Eu que agradeço o espaço, Gustavo, a Isabel, todos os telespectadores da CNN. Nós temos hoje uma expectativa positiva em relação ao indicado Jorge Messias. Ele se viabilizou ao longo dos 4 meses, dialogou com os senadores e senadoras, tem feito esse movimento de forma coordenada, de forma que tem que ser um candidato à Suprema Corte discreto, e com seu perfil e com a condição criada neste momento, nós acreditamos que o indicado Jorge Messias terá os votos necessários dos senadores e senadoras no dia de amanhã. Pela manhã na CCJ e logo após a sabatina no plenário do Senado Federal. Isabel Mega. Senador, obrigada por estar com a gente aqui na CNN. A gente sabe que é um dia super cheio de quem está relatando essa indicação. Deve ter muita reunião aí no horizonte. Eu queria lhe ouvir também sobre a expectativa de realização de uma sessão do Congresso, que, querendo ou não, é um aceno também para o outro lado, que vai votar muito provavelmente contra Messias, que é o lado da oposição. Claro que não toda a oposição. O senhor vê uma correlação, aquela coisa de ter um aceno para um lado, que é o lado do presidente Lula, com a indicação de Messias, e ter um aceno para a oposição com essa sessão que pode derrubar o veto ao PL da dosimetria? Eu vejo que, apesar de os assuntos serem totalmente distintos, diferentes, mas eles acabam criando correlação de tratamento, Isabel, ao ponto que nós estamos vivendo, o nível que se está se vivendo hoje da intensificação dos debates e também, infelizmente, dessa polarização. Eu digo que pode se tornar porque eu mesmo já ouvi de senadores que são da base do governo que querem tratar com reciprocidade o tratamento que for dado ao ministro Jorge Messias no dia de amanhã, na sessão do Congresso. Assim como já ouvi também senadores da oposição que esperam que, caso o nome do Messias passe, e eles também, muitos deles acreditam que passe, também não se tenha qualquer tipo de movimento mais intenso na consolidação, na derrubada desse veto. Então, eu acredito que o ambiente ele pode começar favorável amanhã e, obviamente, refletir na quinta-feira, como também poderia ser ao contrário. Mas, como eu acredito muito que o ministro Messias tem os votos necessários para a sua confirmação, ele também abrirá um caminho favorável para a derrubada dos vetos na quinta-feira. Senador, o senhor consegue, pelo menos, chutar um placar na CCJ e, eventualmente, em plenário? O que o senhor tem ouvido? O senhor acredita em traições na oposição? Olha, voto secreto, ele é um dispositivo que você tem, Gustavo, que o Constituinte pensou de forma muito correta para justamente proteger o mandato parlamentar. Então, eu não posso colocar dentro do voto secreto uma traição, até porque ele está dado através da outorga popular do mandato que o seu representante tem. Então, você imagine só, nós estamos trabalhando, tratando de um tema de uma relação institucional extremamente séria, uma vaga do Supremo Tribunal Federal. Não dá para misturar a questão eleitoral, política partidária, por exemplo, dos que querem impor uma derrota ao presidente Lula. Eu tenho dito que os que querem derrotar ele vão ter a oportunidade de enfrentá-lo no ringue apropriado, que é o eleitoral de agosto e setembro, que vamos ter campanha, e 4 de outubro a urna. Então, o dia de amanhã, eu não falo de traição, eu falo de consciência.
cívica, responsabilidade. O Senado, no momento onde muita coisa está confusa, o clima muito tenso, eu contra ele, certo contra o errado, um aponta o dedo para o outro. Então, o Senado ele tem esse papel institucional de maturidade para entender que o indicado cumpre os pré-requisitos que a Constituição Federal exige. Notório saber jurídico, reputação ilibada e todas as condições inteligente emocionalmente para conduzir e ajudar, neste momento, a Suprema Corte a baixar a temperatura e ajudar na boa relação dos poderes. Então, eu arriscaria hoje que ele tem um piso. Né? Por que esse piso? Porque eu sei, você acaba pegando no pulso e sente quem realmente não tem por que abrir mão, principalmente no voto secreto, de estar ao seu lado. Então, hoje ele teria seguramente seus 45 votos no piso e isso daí abre toda uma construção para chegar aí no teto aí dessa possibilidade de construção de uma grande vitória no dia de amanhã. Isabel. Senador, e Davi Alcolumbre nessa história, né? A gente sabe do incômodo que ficou, que acaba permanecendo apesar de uma reaproximação que houve dele com figuras do governo, uma reaproximação com o próprio presidente Lula. O senhor acha que hoje esse ambiente está realmente pacificado? Vocês têm plena segurança de que haverá votação em plenário logo que houver essa aprovação, como vocês contam que haverá na Comissão de Constituição e Justiça? O presidente Davi cumpriu, Isabel, o seu papel institucional como presidente da casa, não teve em nenhum momento dessa andança aqui do ministro Messias qualquer tipo de digital que viesse dizer que ele tentou inviabilizar ou mesmo até derrotar o ministro, e isso está todo mundo muito tranquilo. Tanto que, à medida que chegou aqui a mensagem no Congresso Nacional, ele imediatamente distribuiu para a CCJ, confirmou a minha nomeação como relator, que ele já tinha dito lá atrás, em dezembro, que só não rodou porque não tinha chegado o restante das informações, como vocês são sabedores disso, dos documentos necessários para que a mensagem fosse totalmente protocolada e pudesse dar o rito que foi dado aqui no Congresso. E, dentro desse espaço de menos de um mês, ele está cumprindo devidamente o que ele combinou com todos os líderes e também na coletiva que ele fez logo no mês de dezembro no Congresso Nacional. Então, eu acredito que o presidente Davi sai grande desse processo, está cumprindo o seu papel, não se tornou cabo eleitoral, todos sabem, militante, até porque não é o seu papel, ele nem vota. Dos 81, quem vota são os 80. Então, nós temos aí a tranquilidade que o papel que ele cumpriu, ele está ajudando de verdade o ministro Messias. Como eu trouxe mais cedo, relator, quando a gente começou a conversa, o senhor tem trânsito na direita e na esquerda, conversa com todos os lados. O senhor que acredita que vai ser uma sabatina difícil na CCJ, que a oposição vai tentar tirar algumas cascas de banana, e como está o espírito hoje de Jorge Messias, pelo que o senhor tem conversado com ele? Ele está calmo? Tem prometido uma postura de pacificador? Ele tem, e a sabatina, primeiro que em todas, até com o Flávio Dino, se vocês lembrarem, eu fui o relator, acompanhei de muito perto, até o Flávio Dino, que tinha um perfil mais aguerrido, até por conta da posição política que ele já tinha à frente do Ministério da Justiça e também antes na sua carreira política, vocês percebem que foi longa, foi em alguns momentos duro, mas foi respeitosa a sabatina. E eu acredito que o dia de amanhã também será da mesma forma. Agora, claro que os temas polêmicos que vieram na rua ao longo da sua campanha, vamos dizer assim, devem vir à tona, a questão, né, do aborto, o 8 de janeiro, as suas posições enquanto cristão, as suas visões de mundo enquanto temas que hoje, né, são discutidos no Congresso. Então, isso é perfeitamente natural, normal, ele está muito sereno e eu vou lhe dizer, o Supremo Tribunal Federal vai ganhar um ministro muito qualificado e com todas as condições para ajudar a baixar a temperatura e botar as casas, né? O judiciário, o legislativo, cada um fazer sua parte para botar as coisas nos seus devidos lugares.
Senador, eu queria pegar esse gancho de baixar a temperatura, né? Porque as temperaturas realmente estão muito elevadas em relação ao Supremo Tribunal Federal e a oposição deve ir com esse discurso também relacionando todas as suspeitas que pairam sobre o Supremo em relação ao caso Master. O senhor acha que esse deve ser o maior desafio de Jorge Messias, porque ao mesmo tempo ele tem que dar uma resposta para a política, ao mesmo tempo dar uma resposta para seus futuros pares no Supremo Tribunal Federal e período de duração dessa sabatina, o senhor acha que tende a ser uma das sabatinas mais longas que a gente viu nos últimos anos? Eu vou começar aí pelo final. Eu acredito que não seja tão longa, mas ela vai entrar pela tarde seguramente, Isabel. Nós mesmo, eu como relator, eu vou tentar conversar o máximo possível, principalmente com os membros da CCJ, que eu sei que votam a favor, que são da base do governo. A gente acredita aí que deve ter pelo menos aí os seus 15, 16 votos na CCJ, que eles não usem todo o seu tempo, né? Você tem direito a 10 minutos regimentais. Então, se todo mundo ajudar aí a diminuir um pouco o seu prazo regimental, isso já ajuda e muito a diminuir o tempo total da sabatina. Isso não vai tirar a qualidade dela, não vai tirar as condições de fazer as explanações e cada um colocar o que pensa, mas daríamos mais agilidade no dia de amanhã. Até porque temos que lembrar que também teremos o Tribunal Superior do Trabalho e a Defensoria Pública da União, na mesma sessão da CCJ. E segundo, essa questão, as questões que estão em curso, que ele, como eventual juiz, deverá, em algum momento, também dar alguma opinião no processo, ele deve ter a cautela necessária, até porque ele deverá ser um julgador, então ele vai saber aí como conduzir as devidas respostas para não ter nenhum tipo de impedimento em um eventual chamamento ou necessidade. Nós conversamos com o senador Everton Rocha, relator da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Relator, desejo boa sorte amanhã, não é fácil estar ali à frente como relator de uma sessão da CCJ para a indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal e a nossa Isabel Meg estará no Senado Federal. Então, quero pedir publicamente ao senhor no intervalo de dar uma palavrinha com ela para entrar novamente ao vivo amanhã aqui no Bastidores CNN. Obrigado, senador. Eu que agradeço, amanhã será sem dúvida um dia histórico, longo, mas que teremos uma grande vitória no plenário do Senado Federal. Obrigado, espaço sempre aberto ao senhor aqui na CNN Brasil e obrigado, Isabel Mega, por viabilizar essa conversa.